Uma coisa interessante e que é uma ideia intuitiva, a gente chama o ponto, reta e o plano. Então, lembra que eu comentei do Euclides? Ele estudou os elementos primitivos, que é ponto, reta e plano, e formulou a geometria euclidiana. Então, a gente sempre vai representar o ponto por uma letra maiúscula do alfabeto, por exemplo, A, B, C, tá? Então, sempre quando eu for representar um pontinho, eu posso colocar uma letra do alfabeto maiúsculo, ponto B. O ponto V de Vânia, o ponto A de Ana, tudo bem? Muito bem. Já a reta, a gente sempre vai representar por uma letra minúscula, tipo R de reta, S. Então, sempre vocês vão ver alguma coisa nesse sentido, ó, desenha uma reta, faz de conta que é uma retinha. Reta S, tá? Reta V minúsculo. E para o plano, a gente sempre indica como uma letra grega, beta, alfa, gama, tá? Uma coisa interessante, o ponto, a gente não consegue definir o que é um ponto, mas a gente consegue ter uma ideia do que é um ponto. Imagine uma estrela no céu, um parafuso no meio de uma madeira, tá? Pregado numa madeira, parafusado, um inseto, um bichinho muito pequenininho, marcando um pontinho na parede branca. Isso pode te lembrar ideia de ponto, tá? Já a reta são linhas, né? Formadas por infinitos pontos, né? Por exemplo, uma corda esticada, as traves do gol, os raios de sol. Os raios de sol incidem sobre a Terra paralelamente, isto é, os raios eles não são desalinhados, eles incidem na Terra de forma paralela, tá? Nós vamos estudar mais sobre isso. E o plano é uma superfície. Você olha para uma parede, você imagina um plano, você olha para um chão, para uma tela, um quadro. Isso lembra um plano. São ideias intuitivas, a gente não consegue definir, ok? Mas é indicado dessa forma, tá bom? E a gente pode falar sobre retas em relação a elas no plano. Então, o que são retas paralelas? Aqui, ó, eu dei um exemplo de retas paralelas. Retas paralelas são retas que não se encontram. Retas, uma coisa para pensar é que reta não tem começo e não tem fim, tá? Por que professora, mas você desenhou com começo e fim? Sim, porque eu não consigo fazer um desenho gigantesco aqui. Então, é para você ter a ideia do que se trata. Mas a reta de verdade não tem começo e não tem fim. E as retas, elas podem ser paralelas, ou seja, elas nunca vão se encontrar. Elas podem ser concorrentes, elas se encontram num único ponto. Elas podem ser perpendicular. O que é perpendicular? É uma reta concorrente, mas que forma um ângulo de 90 graus, tá? Aqui, ó, o ângulo de 90 graus é indicado por isso. Ele forma um canto. Olha para uma régua. A sua régua, ela tem um cantinho. Esse cantinho é 90 graus, tá? E essas retas também podem ser coincidentes, além de paralelas. Aqui, ó, elas são paralelas. Aqui, elas estão sobrepostas. Se elas são coincidentes, uma está em cima da outra. Eu tenho a reta A e tenho a reta B ocupando o mesmo espaço. Qual que é a diferença de reta, semirreta, segmento de reta? A reta não tem começo e não tem fim, tá? A semirreta, ela começa numa origem e ela não tem fim, ou seja, não tem extremidade, tá? Já o segmento de reta, ele tem origem e tem extremidade, porque ele tem começo e tem fim, ok? Então, eu vou mostrar para vocês agora, num outro programa chamado GeoGebra. Vou fazer alguns desenhos para vocês. Deixa eu achar ele aqui, ó. Então, olha só. Ponto. Desenhei ponto. Ponto A, ponto B, ponto C. Ok? Agora, eu vou fazer uma reta. Vou fazer uma reta. Tá aqui uma reta, tá?
Essa reta, ela tá... Se eu andar aqui, ó, gente, se eu andar aqui, vou mover a janela. Tá vendo que ela não tem fim? Não tem fim. E eu posso andar toda a vida que ela vai continuar. Então, aqui eu consigo mostrar para vocês o que é uma reta não ter origem, não ter fim. Ó, reta A, tá aqui, ó. Tá vendo? E eu posso desenhar retas paralelas. Vou fazer uma reta paralela a essa. Ó, fiz uma reta paralela passando pelo ponto A, inclusive, tá? Ah, uma coisa interessante. Por um único ponto, eu posso traçar infinitas retas, ok? Infinitas retas. Quer ver? Ó, sempre passando por o mesmo ponto. Ah, professora, mas você está desenhando 2 pontos. Mas é só para vocês entenderem que pelo ponto C, eu posso traçar quantas retas eu quiser imaginar. É infinito, porque eu posso sempre traçar outra reta nesse pedacinho aqui, tá? E traçar outra, e traçar outra, e traçar outra, e traçar outra, ok? Ó, eu posso fazer uma reta diferentinha aqui. Então, por aqui, eu posso passar infinitos pontos, tá? Pelo ponto C. Posso traçar pelo ponto C infinitas retas, ok? Já por 2 pontos, eu só posso passar uma única reta. A não ser que eu passe mais e elas sejam coincidentes. Mas por 2 pontos, eu passo uma única reta, ó. Se eu passar outra reta, ela vai coincidir com a mesma reta. Então, ó, pelo ponto Q e pelo ponto P, eu só passo uma única reta, ok? Muito bem. Outra coisa interessante. Vamos falar agora de retas perpendiculares. Então, primeiro eu vou desenhar uma reta aqui e agora eu vou fazer uma reta perpendicular. O que é uma reta perpendicular? Ela tem que formar um ângulo de 90 graus, ok? Então, eu vou mostrar aqui para vocês que este ângulo aqui, ele tem 90 graus. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui e vou medir, ó, do ponto B. Ah, eu tô sem um ponto aqui, deixa eu fazer um ponto aqui antes, ó. O ponto de encontro, para eu poder fazer a medição. Porque para medir um ângulo, a gente precisa de 3 pontos. Esse e esse. Ó, exatamente 90 graus. Aí, se eu quiser traçar uma reta perpendicular a essa, vai ser paralela aqui. Então, eu posso sempre ter retas, de qualquer forma aqui, e essas retas vão ser perpendicular se formar entre elas ângulos de 90 graus, ok? Muito bem. O que mais que a gente pode falar aqui para vocês? É isso. Ah, qual a diferença de reta, segmento e semirreta? Olha só a semirreta. A semirreta eu vou começar ela aqui e ela não vai ter fim. Pode ser para qualquer lado, mas é uma semirreta. Por quê? Porque ela tem uma origem, mas ela não tem uma extremidade. Eu posso navegar até o infinito aqui procurando o fim dela que eu não vou encontrar. Tudo bem? Já o segmento de reta, ele tem começo e ele tem fim. Então, a diferença entre reta, semirreta, vou fazer aqui ó, uma reta, agora aqui do ladinho uma semirreta, é isso. Reta não tem começo, não tem fim, não tem origem nem extremidade. Semirreta tem origem e não tem extremidade, ou seja, tem começo, mas não tem fim. E o segmento de reta tem origem e extremidade, tem começo e tem fim. Então, o segmento F, segmento semirreta OP e segmento e reta MN, ok? Fiz alguns exemplos para vocês. Vamos voltar agora lá para a nossa explicação. Então, continuando aqui, o que nós podemos saber também? Que existem segmentos colineares e consecutivos. Nossa, professora, quanto palavrão. O que é colinear? Linear. Está na mesma linha, está na mesma reta que a gente chama de suporte. Ó, se eu continuasse isso daqui como sendo uma reta e para cá como sendo uma reta, ó, faz de conta que eu estou desenhando uma reta. Significa que BC, CD, DE são segmentos que estão
na mesma linha, eles são colineares. E o que é consecutivo? Lembra de número consecutivo? Qual é o consecutivo de 3? 4. Qual é o consecutivo de 10? 11. Ou seja, que estão lado a lado, né? Que eles têm uma extremidade em comum. Por exemplo, AB é consecutivo do segmento B e C. Ó, então, o segmento AB é consecutivo de BC, ou BC é consecutivo de AB. BC e BD também são segmentos consecutivos. Esse segmento aqui e esse também são segmentos consecutivos, tá bom? Outra coisa, o que são segmentos colineares? Eu acabei de falar, estão na mesma linha. Então, exemplo, BC e CD, BC e DE, eles estão na mesma linha. Agora, o que são consecutivos e colineares, eu posso dar um exemplo de BD e DE, tá? Ah, e a gente sempre marca assim, ó, segmento de reta, a gente marca assim. Se fosse reta R, eu posso fazer assim, tá? Vocês vão ver isso daí em alguns lugares, outros não. Às vezes usam essa representação, gaguejei, blá, 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 e às vezes não, tá? Mas para segmento, sempre a gente vai usar isso daqui, ok? Muito bem. Figuras geométricas planas e não planas. Existem figuras geométricas que são planas, ou seja, eu não tenho a sensação de que eu consiga pegar aquilo ali, e existem figuras geométricas que eu consigo pegar. Algumas dessas figuras a gente chama de sólidos geométricos. Depois a gente vai estudar isso com maior detalhe, tá? Mas é lógico que algumas figuras são mais conhecidas e outras não. Vocês já conhecem triângulos, retângulos, quadrados, né? Círculos, cubo, pirâmides, esferas, né? As embalagens, vocês já conhecem, né? E já sabem diferenciar o que é plano do que é não plano. Eu sempre falo assim, ó, plano eu não consigo pegar, tá? E o que é não plano a gente pega, ou seja, tá em 3D, né? Então vamos para os exercícios agora? Bons estudos para vocês, pessoal!